Salve, salve pessoal, Paulo da Página por Nossa Democracia dos canais Paulo Andrade Castro e Lula Livre. Gente, ó, como não poderia deixar de ser, né? Nossa pequena primeira vitória no STF contra o juiz Sérgio Moro. Eu venho batendo na tecla. Tudo que a gente fez até esse momento foi preparar o terreno para essas vitórias, tá certo? Que começam agora e vão adiante, eu posso garantir a vocês, tá certo? Antes de irmos diretamente ao vídeo, eu gostaria de pedir a cada um de vocês que está chegando e é a primeira vez que vem ao nosso canal, se inscreva no mesmo, tá certo? Compartilhe essa informação, deixe o seu gostei, que assim você estará nos ajudando nesta batalha, tá bom? Vamos ao vídeo, gente? Muito bom, ó. Por 3 votos a 2, é a segunda turma, tá? A segunda turma do STF tira do juiz Sérgio Moro trechos das delações da Odebrecht sobre Lula, certo? Vamos descer aqui para eu mostrar para vocês um pouco aqui, uma imagem aqui, ó, da turma, tá? Nós temos aqui, ó, começa aqui com Lewandowski, ali o Celso de Mello, e vai, ó. Aqui nós temos o Dias Toffoli, tá certo? Aqui não aparece, aqui nós temos o Fachin, ó, que é o relator da Lava Jato. Nesta imagem que eu mostrei para vocês, não aparece o Gilmar Mendes. Cabe salientar que ele só chegou na segunda etapa. Então na primeira etapa estava empatado 2 a 2 para que o caso continuasse na mão do juiz Sérgio Moro, e o Gilmar na segunda etapa desempatou 3 a 2. Com isso saiu das mãos do juiz Sérgio Moro as provas relativas ao Odebrecht. Veja que isso não tirou esse caso do sítio e do instituto do mesmo, na teoria, pois na prática esse processo também não tem como prosperar sem essas falsas provas que ele estava tentando utilizar contra o ex-presidente Lula, certo? Aí você vai perguntar, Paulo, mas por que a turma não tirou o cara de uma vez do processo? Por uma razão muito simples, gente. A defesa não tinha pedido isso, tá? A defesa não tinha pedido isso. Eu vou ler aqui para vocês entenderem melhor. Com o voto de desempate de Gilmar Mendes, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por 3 votos a 2 retirar do juiz Sérgio Moro do Paraná e transferir para a Justiça Federal em São Paulo trechos da delação de executivos da construtora Odebrecht que envolve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A maioria dos ministros considerou que as informações dadas pelos delatores da Odebrecht sobre o sítio Atibaia e sobre o Instituto Lula não têm relação com a Petrobras e, portanto, com a Operação Lava Jato. Por isso, os ministros entenderam que não há razão para os depoimentos dos delatores serem direcionados a Moro, que é responsável pela Lava Jato na primeira instância da Justiça Federal, certo? Os processos em andamento sobre esse tema, no entanto, não sai das mãos de Moro. Isso porque a segunda turma julgou nesta terça-feira somente o pedido específico da própria defesa de Lula sobre as delações da Odebrecht e não um pedido para retirar da Justiça Federal do Paraná os processos aos quais responde o ex-presidente Lula. Moro não quis se pronunciar sobre a decisão. O juiz federal Sérgio Fernando Moro não irá se manifestar sobre este assunto, informou em nota a assessoria da Justiça no Paraná. A assessoria de imprensa do Ministério Público Federal no Paraná informou que a Força-Tarefa da Lava Jato ainda está analisando o impacto da decisão e, por enquanto, também não vai se manifestar. Os trechos sobre suspeitas de fraude na construção do Instituto e na reforma do sítio em Atibaia foram enviados no ano passado para o Paraná por terem relação com ações penais em andamento na 13ª Vara Federal de Moro e por se referir na avaliação do Ministério Público Federal ao esquema de corrupção que envolveu a Petrobras e é investigado pela Operação Lava Jato. No fim do ano passado, a defesa de Lula recorreu da decisão do STF, que enviou os trechos dessa delação para Moro. Esse recurso começou a ser julgado em março. O relator Edson Fachin votou pela manutenção dos trechos desse depoimento com Moro e o ministro Dias Toffoli pediu vista, mais tempo para analisar o caso. Nesta terça-feira, o julgamento foi retomado. Caberá agora à Justiça Federal do Ministério Público em São Paulo decidir se
será aberta uma nova investigação com base nas informações dos delatores da Odebrecht, ou se essas informações serão aproveitadas em processos já em andamento. Eventualmente, Moro poderá solicitar o compartilhamento das informações. O julgamento. Na primeira parte do julgamento, que durou cerca de 20 minutos, houve empate em 2-2, em razão da ausência de Gilmar Mendes. O relator da Lava Jato, ministro Edson Fachin, considerou que as delações devem permanecer no Paraná e foi acompanhado por Celso de Mello. O ministro Dias Toffoli, no entanto, considerou que não há relação com a Petrobras. Para ele, trechos sobre o suposto benefício a Lula na construção da sede do Instituto Lula e reforma no sítio em Atibaia, além de supostas fraudes na obra do porto de Mariel, em Cuba, devem ir para a Justiça Federal de São Paulo, na avaliação de Toffoli, certo? Na avaliação de Toffoli. Ainda que o Ministério Público possa considerar que pagamentos teriam origem em fraude na Petrobras, não há demonstração desse liame nos autos, disse Toffoli. O ministro Ricardo Lewandowski concordou com Toffoli. Na segunda parte, Gilmar Mendes votou sobre o tema e acompanhou os colegas Toffoli e Lewandowski. Voto por acolher os embargos para determinar a remessa dos termos de colaboração e seus elementos de corroboração à seção judiciária de São Paulo, com as vênias de estilo, disse o ministro. Bem, gente, na prática, esse caso saiu de Sérgio Moro. Os ministros só não determinaram isso porque a defesa não pediu, tá certo? Mas, sem essas provas, que nós sabemos que são falsas, o juiz Sérgio Moro não tem para onde ir. Esse caso já era um caso totalmente perdido para o juiz, ele iria condenar mais uma vez sem provas, agora se tornou quase impossível. E o que é que vai acontecer na Justiça de São Paulo? Para a gente pouco importa, nós sabemos que é falso e é o tempo suficiente para que Lula se candidate e venha a ser presidente. Agora quero chamar a atenção para um detalhe super importante. Gente, o Gilmar Mendes, ele não está fazendo isso nada de graça. Agora já existe comentários do Gilmar falando que podem diminuir a pena para o ex-presidente Lula. O que é que o Gilmar Mendes quer com isso, gente? Nós temos que ficar bem atentos. Nós temos que estar abertos a lutar, mesmo ao lado de um Gilmar, contra o fascismo da Lava Jato, mas não podemos esquecer, quando chegar a hora de decidir entre o PT e os outros, ele vai agir como um fascista contra o PT. Traduzindo, o que é que o cidadão quer com isso? Reduzir a pena, manter o Lula condenado. Assim, ele tenta impedir o Lula de participar das eleições. Então, gente, o Gilmar é cobra criada. Nós vamos ter que saber brigar com ele, porque senão ele vai tentar nos dar uma rasteira. Tá certo? Então, que negócio é esse de diminuir pena do Lula? Tem que anular aquela porcaria que é uma farsa. Certo? Então, quando vocês escutarem dizer, quando alguma mídia da esquerda começar a falar, o Gilmar falou que pode reduzir a pena de Lula sem analisar a coisa da maneira correta, fique esperto. Essa mídia não está sabendo analisar a coisa direito, não está sabendo tomar ao pé da letra o que o Gilmar quer. Isso pode ser muito complicado pra gente. Tá certo, gente? Mas vocês têm que concordar, né? Mostrar uma notícia dessa é legal demais, certo? É legal demais. E por quê, gente? E por quê? Por um motivo muito simples, né, gente? Vocês sabem da nossa luta, vocês sabem o quanto a gente vem batendo, que essa turma do Judiciário de Curitiba é uma turma altamente fascista e criminosa. Começou a derrocada. A gente não pode esquecer que hoje também o CNJ começou a analisar os crimes do juiz Sérgio Moro. Agora, nós temos que estar atentos? Temos que estar atentos. Vocês viram aí hoje o ministro Decano votando para que as provas fossem mantidas com o juiz Sérgio Moro. Vejam, nós estamos falando do Celso de Mello. Na hora que tiver que julgar as irregularidades do juiz Sérgio Moro em todo esse processo, ele vai ser o juiz a destruir o juiz Sérgio Moro. Anotem o que eu estou dizendo aí. Anotem o que eu estou dizendo. Tá bom, gente? Então, um abraço a todos. Passa essa informação adiante.
É pequena, mas é a nossa primeira vitória, gente. A gente merece. Veja que nós estamos falando como se a gente estivesse comemorando algo que a gente não merecesse. Na verdade, o Lula é inocente, gente. Vejam a que ponto nós chegamos. Mas, de qualquer maneira, é a primeira de muitas outras. Falou? Valeu, gente. Abraço. Passa adiante, por gentileza. Falou, tchau.